Olá, tudo bem? Hoje na nossa aula de geografia nós vamos falar um pouco mais sobre os bairros, ok? Vamos ver o próximo slide. Vamos fazer uma breve revisão sobre o que são os bairros, tá bom? Olha só, bairro é um conjunto com ruas e quarteirões. Então nós temos aqui esta imagem, né, representando um bairro. Nós podemos ver aqui, ó, ruas, quarteirões, né, quarteirões de uma praça, quarteirões com prédios, com residências e fábricas, igrejas, né? Então, normalmente em um bairro, ele tem ruas, quarteirões, avenidas, tá? E existem os bairros residenciais, comerciais e industriais. Nós já falamos que os bairros residenciais são os bairros que têm casas, né? O que predomina no bairro são casas, onde as pessoas moram com as suas famílias. Elas moram nesse bairro residencial e trabalham em outros bairros. Então, por exemplo, existem os bairros comerciais. Nos bairros comerciais, ele tem lojas, tem restaurantes, tem padarias, farmácias, açougue. E geralmente as pessoas que trabalham nesses bairros comerciais, elas moram nos bairros residenciais, tá bom? E também nós temos os bairros industriais. Então nós temos aqui algumas fotos de bairros, né, de alguns bairros, para vocês poderem visualizar e ficar mais fácil de entender o conteúdo, tá? Então, olha, os bairros estão dentro das cidades. As cidades, elas são formadas por bairros. Então, tem cidades que têm muitos bairros, cidades grandes, por exemplo, a cidade de São Paulo. É uma cidade bem grande, então tem muitos bairros em São Paulo. Diadema já é Diadema já é uma cidade bem pequena, então nós temos poucos bairros aqui na nossa cidade. São Bernardo é um pouco maior do que Diadema e tem um pouco mais de bairros, tá? Mas são os bairros, através dos bairros que vão surgindo as cidades, ok? Vamos lá. Hora da roda de conversa. Neste momento, nós vamos dialogar um pouquinho sobre as atividades que foram propostas ontem, né, na nossa aula de História e Geografia. Hoje nós também estamos repetindo a aula de História e Geografia. E aí, eu acredito que vocês já tenham respondido esse roteiro, né, e eu só quero deixar um pouco mais claro para vocês sobre algumas palavras que tem aqui, que talvez para vocês é mais difícil, não conhecem. Então, por exemplo, as ruas são arborizadas. Uma rua arborizada é como essa daqui, olha como ela tem árvores. Então, uma rua arborizada é aquela rua que tem muitas árvores, tá bom? Tem ruas que tem muito mais árvores do que essa. Então, são ruas arborizadas. E ruas pavimentadas? Por exemplo, essa rua aqui, ela é pavimentada, ela está asfaltada. Uma rua não pavimentada é uma rua de terra, tá? Ela não tem um pavimento, que pode ser asfalto, pode ser paralelepípedo, tá? Então, isso daqui é uma rua pavimentada, ok? Ruas conservadas. Ruas conservadas são aquelas ruas que não tem buraco, que não tem ondulações, que quando o carro anda balança, né? O carro prejudica até o funcionamento do carro. Vamos ver na questão 4. Tráfego intenso de veículos. Um tráfego intenso aqui tem um exemplo, olha quantos carros, tem uma fileira de carros. Se olhar lá no fundo, olha só, duas fileiras de carros, né? E o trânsito é muito intenso nessa região aqui que está na imagem. Então, isto é um trânsito intenso. Quando passam muitos carros, quando tem muitos carros juntos, tá? Faixa de pedestre. Faixa de pedestre são essas faixas brancas, né? Que tem nas ruas, avenidas. E quando nós vamos atravessar uma rua, nós como pedestres, né? Pedestres são aquelas pessoas que andam a pé. Então, os pedestres têm por obrigação passar pela faixa de pedestre.
Já o motorista, ele não pode obstruir a passagem do pedestre. Por exemplo, ele não pode parar o carro em cima da faixa. Porque se ele parar em cima da faixa, ele vai estar atrapalhando a passagem dos pedestres, tá bom? Então, no caso dessa rua aqui, ó, tem faixa de pedestre, tá bom? Vamos lá, ó. Há semáforos nas ruas. Nesta rua há semáforo. Olha aqui, o semáforo é o farol, tá bom? É o farol, vamos lá. No próximo slide, nós vamos estar aqui continuando na página 124, na página 124, que tem as seguintes perguntas. Há placas de sinalização nas ruas? Então, as placas de sinalização, gente, são essas aqui, olha. Aqui são alguns exemplos. Então, nós temos aqui, ó, de proibido retornar, proibido virar, pare, né? Não vire à direita, de lombada, tá bom? Então, essas daqui são placas simples que nós costumamos ver nas ruas por onde nós passamos, tá? Mas existem muitas outras, ok? E elas precisam ser obedecidas, tanto pelos motoristas, no caso dessas aqui é para os motoristas, né? Como também tem placas que são para pedestres, tá bom? Há calçadas nas ruas. Calçadas são esses espaços aqui, ó, onde as pessoas elas podem caminhar ou tem que andar na rua. Se não tem calçada, tem que andar na rua. Só que caminhar na rua é perigoso, não é? Então, tem que identificar a calçada. As calçadas estão em bom estado, né? Então, tem algumas calçadas que muitas vezes estão sujas, estão cheias de mato, tem muito buraco, e aí não dá para as pessoas passarem por elas. Paredes ou muros pichados. Olha aqui um exemplo dessa parede aqui, ó. Tá tudo pichado, né? O tipo de construção que é encontrado. Então, casas residenciais, casas que as pessoas moram. Prédios de apartamento residenciais, onde as pessoas moram. Casas comerciais seriam as lojas, as oficinas, as padarias, açougues, enfim. Prédios comerciais também e fábricas, né? No bairro, tá bom? Aqui na página 125, nós temos aqui, ó, há casas e prédios antigos. Então, aqui nós temos um modelo de uma casa antiga. Uma casa antiga, gente, não quer dizer que é uma casa em mau estado. Às vezes nós vemos uma casa que está mal construída ou ela está feia, né, por fora, e aí nós achamos que é uma casa antiga. Muitas vezes a casa é até nova, mas não está com acabamento, e aquilo faz com que ela se torne aparentemente uma casa antiga, mas ela não é uma casa antiga, tá? Agora aqui, ó, nessa foto é um imóvel antigo, né? Há anos, no século passado, as pessoas costumavam construir casas desta forma. Hoje, se nós formos analisar os tipos de casas que são construídas, são mais modernas, tá bom? Há monumentos históricos. Então, aqui eu coloquei um exemplo de um monumento histórico. Esse é o monumento histórico que tem na cidade de São Paulo. Então, o monumento histórico pode ser estátuas, como é esse caso aqui, pode ser igrejas antigas, pode ser imóveis antigos, tá bom? E geralmente imóveis como esse daqui, que são muito antigos, eles se tornam patrimônio da cidade. Então não pode destruir, não pode mudar a cor, tem que manter ele como ele foi construído, e ele tem que ser preservado, tá bom? A área de lazer. A área de lazer é fácil, né, gente? Praça, parque, quadra poliesportiva. Essa quadra poliesportiva são aquelas que tem nos bairros em que as pessoas entram e jogam, fazem exercícios físicos lá. Não quadras, por exemplo, de escola. Quadra de escola não é uma quadra do bairro, é uma quadra da escola, para uso da escola, tá bom? Vamos para o próximo slide. Opa, voltando aqui. Aqui eu coloquei alguns exemplos de monumentos. Vou colocar o vídeo aqui embaixo.
de alguns monumentos da cidade de São Paulo. Então, nós temos aqui, ó, desse lado, o Obelisco do Ibirapuera. Esse monumento fica no Parque do Ibirapuera, tá bom? Aqui nós temos o mesmo monumento que eu mostrei no slide anterior, que é o Monumento às Bandeiras, tá bom? Ele também fica bem pertinho do Parque do Ibirapuera, tá? Aqui nós temos o Monumento à Independência do Brasil. Isso daqui está lá no Museu do Ipiranga, né, no bairro do Ipiranga, em São Paulo, tá? Esses 3 monumentos, assim como vários outros, eles estão localizados na cidade de São Paulo. Então, o que são os monumentos? Os monumentos, eles contam a história do local, da cidade, do país, né? Se nós formos pesquisar, por exemplo, sobre o Monumento às Bandeiras, vocês vão ver que esse monumento não conta só a história aqui da cidade de São Paulo, mas está envolvida também a história do país, tá? A história do povo brasileiro, tá bom? O Monumento à Independência também do Brasil, né? Esse monumento é da história do Brasil, tá? E então cada monumento tem a sua história, tem o porquê que eles foram construídos, o porquê que eles estão nestes lugares, tá bom? Próximo slide. Aqui no próximo slide eu estou solicitando que vocês façam uma pesquisa. Então, primeiro, escolha um monumento da cidade de São Paulo e realize a seguinte pesquisa. Então, vocês podem escolher um desses monumentos que eu citei, ou vocês podem entrar lá no Google e pesquisar. Entra lá e digita monumentos históricos da cidade de São Paulo. Vão aparecer vários, tá bom? E aí você vai escolher um e você vai fazer a seguinte pesquisa. Primeiro, nome do monumento. Qual o nome desse monumento? Como eu comentei no slide anterior, deixa eu voltar aqui. Esse daqui, ó, o nome dele é Obelisco do Ibirapuera, tá? Então, vocês vão precisar saber o nome do monumento que vocês vão estar pesquisando. O ano da construção, quando que foi construído esse monumento, tá bom? Quem fez, o autor da obra, quem fez esse monumento, quem levantou, né, esse monumento, quem esculpiu, tá bom? Onde está localizado? Então, como eu falei, esse daqui, o obelisco, está localizado no Ibirapuera. Esse daqui está localizado no bairro do Ipiranga, no Museu do Ipiranga. Então, vocês... Então, o monumento que você escolher, você vai ter que dizer onde está localizado. E por que existe esse monumento? Como eu falei, existe uma história por trás dos monumentos. Ninguém pega uma estátua do nada e coloca lá no meio da cidade, ou num bairro, ou numa praça. Tem um motivo para ser colocado esses monumentos nesses lugares, tá bom? Então, é isso, tá? Eu vou colocar no aplicativo lá direitinho a pesquisa que precisa ser feita, tá? Essa pesquisa vocês vão precisar me entregar até o dia 18/6. E ela pode ser feita no caderno de História e Geografia. Então, você copia tudo isso daqui no caderno de História e Geografia, não esquece. E aí, você vai fazer a sua pesquisa e vai anotar lá no caderno, tá bom? Para ficar tudo registradinho no caderno, tá? Então, muito obrigada. Aqui. Muito obrigada. E eu aguardo você na próxima aula. Um beijo.